Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos dar início a um novo capítulo do livro, que vai ser justamente uma parte dos animais que nós vamos ter naquele reino animalia que eu comentei com vocês, tá bom? E hoje, o capítulo que vai ser trabalhado vai ser o capítulo 17 do livro de vocês, que vai falar justamente dos plateumintos e também dos nematelmintos, tá bom? São determinados animais que vão ter também as suas características. Então vamos lá? Então, a primeira coisa que eu tenho que comentar com vocês são os animais que são chamados de verme. E é bem interessante, né, que quando nós falamos assim, por exemplo, o verme, nós sempre estamos associando aqueles animais que têm um aspecto sujo e são bem desagradáveis, tá? Mas o que é que acontece? Na verdade, esse termo verme, ele é popularmente usado para denominar aqueles animais que são invertebrados, com corpo mole, alongado e sem membros, tá? Então nós podemos fazer essa associação de um aspecto sujo e também desagradável, mas a palavra verme, ela é justamente para denominar aqueles animais invertebrados, que não têm a coluna vertebral, que tem corpo mole, justamente por conta disso, dessa ausência, tem um corpo alongado e também sem membros. Nós vamos ter animais bem estranhos, na verdade, né? E aí, nós vamos estudar hoje dois filhos desses animais, que são chamados popularmente de vermes, que vão ser o quê? Os plateumintos e os nematelmintos também. E aqui eu coloquei justamente as características de alguns desses vermes, de alguns desses animais, que vocês já vão sabendo logo, né? As minhocas são um tipo de verme que vão ter essa caracterização aqui do seu corpo, tá? Nós vamos ter também tênias e vocês conhecem mais como lombriga, né? Então, nós vamos estudar justamente cada um desses seres e quais são as suas características, tá bom? Então, o primeiro que nós vamos estudar vai ser justamente os plateumintos. E quais vão ser as características deles? Eles vão ser animais de corpo longo e achatado, tá bom? E aí, o que é que nós vamos ter também? Que eles podem ser encontrados tanto no mar, em água doce, e também em ambientes terrestres úmidos, tá? Como as florestas. E aí os exemplares desses plateumintos vão ser quem? As planárias, que vocês estão vendo aqui na imagem, ó. As tênias, que são justamente essas segundas aqui, e os esquitossomos, que são justamente aqui, ó, as estruturas que nós vamos observar na terceira imagem, tá bom? Então, tem alguns que vivem de forma independente de outros seres vivos, no caso tem vida livre, eles não precisam de outro ser para conseguir sobreviver, mas tem também outros animais que vão ser parasitas. E como vocês já sabem, parasitas são aqueles que têm que ter o contato com algum outro tipo de ser para conseguir retirar todos os nutrientes que ele precisa para continuar sobrevivendo. E nós vamos ter aí justamente que esses parasitas, esses seres que precisam de um outro para conseguir esses nutrientes, eles vão acabar gerando as doenças que são características desses filos aqui, tá? E o nome dessas doenças vão ser justamente as verminoses. Isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá bom? E aí nós vamos ter os aspectos corporais desses plateumintos. Quais vão ser as características do corpo, o que é que ele vai ter, o que é que ele não vai ter. Então, ele possui o sistema digestório incompleto. No caso, nós temos um sistema digestório completo por quê? Porque o nosso sistema digestório começa pela boca e depois de ter toda essa questão da digestão, de absorção de nutrientes e tudo mais, nós vamos ter que eliminar tudo que nós não precisamos no nosso corpo, que vai ser através do ânus. No caso dos plateumintos, o que é que acontece? Eles só vão ter a boca, tá? Eles não vão ter a presença do ânus. Então, nós vamos ter o quê? Que o alimento ele sofre digestão dentro desse tubo e é absorvido. Então, tudo que entra em contato com a boca dos plateumintos, eles vão ser digeridos na boca e depois eles vão ser todos também absorvidos. Não vai ter uma determinada porção do que eles absorvem que vai ser eliminada, justamente porque eles não têm a estrutura para eliminação, tá bom? Então, lembre, sistema digestório incompleto, eles só vão ter a boca, tá? Então, ó, é interessante falar que as tênias, elas não possuem o sistema digestório, tá? Então, o que é que vai acontecer?
o alimento ele vai ser diretamente absorvido pela parede do seu corpo. Tênia, vocês lembrem, são justamente aquelas lombrigas, tá? As tênias, elas não têm um sistema digestório por não terem a presença de boca, de estômago e tudo mais. Elas vão acabar conseguindo absorver os nutrientes, tudo através das paredes do seu corpo. Então, ela vai entrar em contato com os alimentos e a partir daí do corpo ele vai conseguir absorver, tá bom? E nós vamos ter o quê? As substâncias inúteis são eliminadas pelas células flama ou por saída direta, conhecida como difusão. Isso daqui nós vamos observar o quê? Como eu comentei com vocês, tem aqui o caso quando não é completo, né? Quando é de sistema digestório completo, eles vão absorver tudo, tá? Mas no caso de alguns seres que vão ter substâncias que vão ser inúteis, que devem ser eliminadas, eles vão ter a eliminação através dessas células flama, que vão ser justamente células que têm um flagelo e a partir delas conseguem eliminar o que tem dentro do corpo que não vai ser utilizado, e também por saída direta, que também é conhecida como difusão. E o que seria essa difusão? É o processo em que as substâncias elas vão passar do meio mais concentrado, que vai ser dentro do animal, para o local menos concentrado, que vai ser fora da célula, no caso, fora das estruturas que tem nesse animal, tá? Então, nós vamos ter dois tipos de eliminação. Pela célula flama, que são células que têm flagelo que vão fazer essa eliminação, e também por saída direta, que é a difusão, que sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá bom? E aí nós vamos ter que elas possuem um sistema nervoso mais desenvolvido que os quinidários, que foram um dos cílios que nós estudamos na aula anterior, tá bom? E por conta disso, elas apresentam estruturas que são capazes de detectar a luz, que vai ser justamente as células que são chamadas de acelos, tá bom? Que significa o quê? Pequenos olhos. E aí, vocês vão observar justamente nessa imagem aqui, ó, que nós vamos ter o quê? A boca, tá? Nós vamos ter o poro genital. Isso daqui é justamente dos proteomentos, um exemplo, tá bom? Nós vamos ter uma região ventral, que vai ser justamente uma das responsáveis por fazer a movimentação, e os ocelos, que vão ser eles que vão conseguir detectar a luz, tá bom? São como pequenos olhos mesmo. E aí, nós vamos ter agora a reprodução desses tipos de animais, tá bom? Elas podem se reproduzir tanto de forma assexuada, que é quando você não precisa de um outro ser, e também de forma sexuada, que é quando você precisa de um outro ser para fazer a fecundação, ter o processo da reprodução, da fecundação para gerar um outro ser. Mas primeiro nós vamos falar sobre a forma assexuada, que vai ser o quê? Por fragmentação do corpo. E aqui eu coloquei justamente a imagem de uma planária e aqui o desenho do que realmente está acontecendo aqui. Então, nós vamos ter aqui uma planária, que ela vai ser fragmentada, ela vai ser cortada mesmo, em 3 regiões diferentes. E cada uma dessas regiões aqui você vai ter a formação de uma determinada planária também. Por exemplo, eu cortei aqui a cabeça da planária. Então, da cabeça nós vamos ter o desenvolvimento e vai gerar uma outra planária aqui completa. Da parte central do corpo dela, vai gerar também, vai se desenvolver e gerar uma outra planária. E da região aqui da cauda, você vai ter o desenvolvimento também e vai gerar uma outra planária também. E aqui na imagem vocês podem observar de uma maneira bem melhor, né? Nós vamos ter uma planária total, ela vai ser cortada em várias regiões, vai ser fragmentada, e vocês vão observar aqui que depois, ó, cada uma delas vai gerar uma outra planária diferente. E é interessante que vocês vejam aqui justamente essas estruturas aqui, ó, que são os ocelos, tá? São as estruturas que vão conseguir perceber a luminosidade, tá? E aí nós vamos ter também a reprodução sexuada, que vai ser por fecundação. E aí, como é que vai acontecer aqui? Primeiro, é interessante falar sobre as tênias, por quê? Porque nas tênias nós vamos ter um animal que vai ter as duas estruturas, tanto a feminina como a masculina, no corpo dela mesmo. Então, o que acontece? Ela vai acabar se reproduzindo sozinha, porque é um animal hermafrodita, e a partir daí, desse desenvolvimento, da fecundação que acontece dentro dela mesma, ela vai conseguir gerar várias outras tênias, tá bom? Então, no caso aqui das tênias, elas não precisam de um outro ser, por quê? Porque eles são seres hermafroditas
e conseguem fazer a reprodução eles sozinhos, porque eles têm o sistema masculino e o sistema feminino para fazer a reprodução, tá bom? Já no caso aqui da fecundação, o que é que nós vamos ter? Por exemplo, no caso nós temos 2 exemplos aqui, que vai ser aqui, ó, a postura de acasalamento, que vocês podem observar, nós precisamos aqui de 2, ó, e a partir daí nós vamos ter a fecundação, que é o próprio nome, né, do tipo de reprodução sexuada, e vai ter justamente a formação das planárias, que vão ser as planárias jovens e as planárias menores. E nós vamos ter aqui também no caso de um outro animal, que vocês vão observar o quê? No momento da reprodução, o macho, que é esse macho aqui, que é mais fininho, ele entra dentro da fêmea para realizar esse processo da fecundação. É um outro tipo de fecundação sexuada, tá bom? Que nós vamos ter, mas que vão ser justamente do mesmo filo, tá? Do mesmo grupo, que vão ser justamente os platelmintes, tá bom? E aí nós vamos ver agora os aspectos ecológicos. O que é que nós vamos ver, né? Observar. Como eu comentei com vocês, quando vocês relacionam essa questão do verme, vocês pensam que todos eles vão acabar gerando algum tipo de doença. Mas isso é diferente da verdade, tá bom? O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter sim alguns tipos de verme que vão causar determinadas doenças. E isso é justamente pela questão da relação entre o ser, que vai ser o platelminto, com um determinado animal ou um determinado ambiente, tá? E quando você não tem uma relação boa, você vai ter uma relação desarmônica. E essa relação desarmônica é justamente a chamada de parasitismo, tá bom? Que é justamente aquela que o ser vai entrar em contato com o outro e vai retirar os nutrientes desse ser, que depois do tempo vai gerar algum tipo de doença, tá bom? Então lembre, relações desarmônicas vão ser justamente um exemplo de parasitismo, que um ser ele vai precisar entrar em contato com o outro e a partir daí nós vamos ter futuras doenças que podem ser causadas por esses seres, tá bom? E os platelmintos, ele tem sua importância ecológica, principalmente na cadeia alimentar, por quê? Porque eles servem de alimento para outros animais, e um exemplo desses animais vão ser as aves. E aí eu coloquei aqui, ó, justamente alguns exemplos que vão ser justamente doenças que são causadas pelos platelmintos. E aí nós vamos estudar justamente essas doenças agora, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que nesses platelmintos aqui, nós vamos ter o quê? Que vai ser geralmente relacionada, na verdade, pelo baixo nível de saneamento ambiental. Então, se em algum lugar você não tiver um local apropriado para ir ao banheiro, que você tem que fazer suas necessidades em locais assim soltos, provavelmente o nível de doenças causadas pelos platelmintos vai ser muito maior, tá bom? E a primeira que nós vamos falar vai ser justamente da teníase, tá bom? Ela vai ser causada pela Taenia saginata, que pode ser adquirida quando ingerimos carne de boi que é contaminada. E essa teníase aqui, ela vai poder alcançar até 9 metros de comprimento, quando elas conseguirem se desenvolver totalmente. E aí nós vamos ter também que ela pode ser causada pela Taenia solium, tá? Que ela vai ser contraída quando ingerirmos a carne de porco contaminada. Então, nós vamos ter um tipo que vai ser quando ingerirmos carnes de boi, que são contaminadas, e o outro tipo que é quando tiverem justamente a carne de porco contaminada. E ela vai ter também, se desenvolver totalmente, 5 metros de comprimento, tá? Então, bem grandinhas, né? E aí, o que é que vocês vão observar? Como é que acontece o ciclo desse tipo aqui de virose, né? Então, o hospedeiro primário, que é justamente o hospedeiro que vai ter a presença desses vermes, vai ser justamente o homem. Então, se essa pessoa que está contaminada, ela pode defecar e quando ela acaba eliminando determinadas coisas, ela vai conseguir também eliminar a tênia. E a essa tênia, o que é que acontece? Ela vai ter ovos nas fezes desse humano e esses ovos eles podem acabar ficando em algum local que tem alguma plantação, que tem alguma região onde os bois ou os porcos
eles se alimentem. Então acaba que eles vão consumir essa tênia, que tem os ovos dessa tênia, e a partir disso você vai ter justamente a formação de cistos musculares, que vão ser como se fosse o desenvolvimento desses ovos que as tênias elas têm e que estavam nas fezes do humano. Então, no boi, na vaca ou no porco, isso daqui só vai depender, no caso, se foi contaminada de boi, você vai ter o boi aqui como um hospedeiro intermediário, que é justamente o que fica entre eles, tá? Mas se for um daqueles casos que eu comentei com vocês, que é quando a carne do porco é contaminada, então no lugar desse boi aqui nós vamos ter o porco, tá bom? É só isso que muda. Todo o restante é tudo igual. Então, nós vamos ter esses cistos musculares na carne, né, do boi, da vaca e do porco. E vocês sabem, quem se alimenta de carne, né, acaba ingerindo essa carne quando ela é mal cozida, tendo esses cistos. E acaba que depois de um tempo que você consome essa carne, você vai ter o desenvolvimento desses ovos em tênias e a partir delas vão conseguir se desenvolver e continuar todo esse ciclo novamente, tá bom? E aí eu coloquei justamente aqui a imagem que nós vamos ter da tênia sálium e da tênia saginata, tá bom? Essa daqui é a tênia que tem no porco contaminado, né? E a tênia que nós vamos ter na carne bovina, tá bom? E aí nós vamos ter como maneiras de evitar essa teníase, né? Quais seriam? Adotar medidas básicas sanitárias para tratar água e esgotos também. Inspecionar abatedouros e açougues, por quê? Porque se você observar a presença desses cistos na carne desses animais, você vai acabar eliminando essas carnes que estão contaminadas, tá bom? Nós vamos ter também, se a qualidade da carne que você está comprando for duvidosa, procurar a vigilância sanitária da cidade. Nós temos também que consumir carnes de porco e boi bem cozidas ou assadas, porque a partir desse cozimento ou desse assar, se for ok, ele consegue eliminar esses cistos, tá bom? E acaba que você não acaba adquirindo essa teníase. E também tratar os doentes com vermífugos, tá? É justamente os medicamentos para você conseguir eliminar esse tipo aqui de verme que vai estar dentro do seu organismo, dependendo, né? E aí nós vamos ter agora uma outra doença, que vai ser justamente a esquistossomose ou a barriga d'água, que ela vai ser causada pelo quem? Por quem? Pelo Esquistossoma mannsoni. E aqui eu coloquei justamente também o ciclo de como é que acontece a transmissão e como a pessoa consegue adquirir também. Então, o que é que nós vamos ter? O homem, que também vai ser aquele hospedeiro primário, que vai ser nele que vai se desenvolver tudo. Ele vai ter esses vermes adultos nas veias do fígado, tá? E quando ele consegue eliminar, através das fezes também e da urina, eles vão conseguir eliminar os ovos, seja no solo ou na água também, tá bom? Dependendo do local onde ele estiver realizando as suas atividades, né? Então, vai ser eliminado também, junto com as fezes, os ovos desse animal, que vão se desenvolver, né? Vão eclodir, vão aumentar de tamanho. E nós vamos ter aqui, por exemplo, um miracídio, tá? O que vai ser isso? Um determinado ser que vai acabar gerando justamente essa doença. E aí, o que é que acontece? No lugar do boi, que vocês viram na doença anterior, nesse caso aqui, da barriga d'água, você vai ter um contato direto com o caramujo, que vai ter justamente nesses locais que vão estar mais úmidos, seja na água, né? Ou também em locais terrestres que são bem úmidos. Então, nós vamos ter aqui o desenvolvimento no caramujo, ele se desenvolve totalmente e depois ele acaba entrando em contato justamente com o homem, ele acaba penetrando através da pele mesmo e a partir disso ele vai conseguir se desenvolver mais ainda até que se torne um verme adulto aqui, tá bom? Então acontece todo esse processo aqui, onde a pessoa que está contaminada, se ela fizer suas necessidades fisiológicas em algum local que seja próximo de água ou solo que você tiver a presença desses caramujos, você pode acabar gerando ou dando um suporte total para você conseguir
desenvolver essa doença aqui, tá bom? Ou outras pessoas também. E aí temos meios de evitar também. Quais seriam eles? Adotar medidas sanitárias básicas, como tratar água e esgoto também, tratar os doentes, ferver a água antes de beber, porque você consegue eliminar também as estruturas. Você deve evitar tomar banho em lagos contaminados ou desconhecidos e também no período do dia entre as 10 e as 16 horas, porque estando mais quente ocorre maior liberação das cercárias pelo caramujo, tá bom? E é justamente aí que você vai ter um maior aumento, uma maior quantidade, um maior risco de contaminação, porque as cercárias vão ser justamente aquelas que vão conseguir penetrar através da pele de nós humanos, podendo causar doença depois, tá bom? E aí também evitar banhar-se em locais que há presença dos caramujos, porque são eles os responsáveis por fazer esse desenvolvimento de boa parte desses vermes aqui que causam a esquistossomose, tá bom? E aí nós vamos ter agora o outro filo, que vai ser o quê? Os nematelmintos, que quais vão ser as características deles, né? Eles podem ser encontrados na água, pode ser em lagos e oceanos, como em ambientes terrestres, no caso, solos úmidos, tá bom? E os principais exemplares desses nematelmintos são quem? As lombrigas, os ancilóstomos, os acilares e os oxiuros, tá bom? Oxiuros. E aí nós vamos ter aqui justamente alguns exemplos, algumas imagens aqui dessas estruturas, desses seres que fazem parte dos nematelmintos, tá bom? E aí os aspectos corporais dele. Nós vamos ter que é um verme de corpo cilíndrico, eles possuem um sistema digestório completo, diferente do anterior, né, dos protelmintos. Eles vão ter o quê? A boca e o ânus. Vai ter o início do processo digestório e o final também, tá bom? E aí nós vamos ter algumas espécies que são parasitas, que como eu comentei com vocês, vão acabar gerando algum tipo de doença, que são as verminoses, tá bom? E nós vamos estudar depois. E aí nós vamos ver a reprodução desses animais, tá? A maioria dos nematelmintos, eles possuem os sexos separados, no caso. Um animal ele vai ter o sexo feminino e um animal vai ter o sexo masculino. Eles são chamados de dioicos, tá? Mas, normalmente, o que vocês têm que saber é que o macho desse tipo aqui de filo, ele vai ser mais curto que a fêmea e ele possui um gancho na parte posterior, porque ele vai acabar se segurando, vamos dizer assim, no momento da relação sexual, tá bom? E aí, eu coloquei justamente aqui alguns exemplos, para que vocês pudessem observar que aqui nós temos a fêmea do lado direito de cada um desses exemplos aqui, e no macho vocês vão observar que eles realmente têm, como se fossem ganchos, para conseguir grudar, vamos dizer assim, conseguir se segurar no momento da relação sexual que eles tiverem. Então, todos eles têm um gancho para justamente essa questão, para esse momento do ato sexual, tá bom? E aí, nós vamos ver também os aspectos ecológicos. Lembrando que a reprodução desse tipo de animal aqui é sexuada por quê? Porque você vai precisar de um macho e de uma fêmea para acontecer a fecundação, tá bom? E aí os aspectos ecológicos que nós vamos ter vão ser os seguintes. Eles são responsáveis por diversas verminoses, no caso, diversas doenças nos seres vivos. Eles fazem parte da cadeia alimentar, porque também servem de alimento para alguns animais, como por exemplo os sapos. E algumas espécies de nematelmintos, eles podem parasitar raízes de plantas, o que pode provocar o enfraquecimento delas. E a consequência direta pode ser o quê? A diminuição da produção agrícola. Então, além de tomar cuidado com nós humanos, que somos animais, tem que tomar cuidado também com algumas espécies que acabam parasitando raízes de plantas. Então, pensem aí o tanto de problema que esse tipo aqui de animal pode estar causando, né? E aí nós vamos ver agora as verminoses que esses nematelmintos eles acabam gerando. Então, nós vamos ter a primeira, que é a ascaridíase, que vai ser causada pelo Ascaris lumbricoides, tá? Que é conhecido popularmente como lombriga. E aí a lombriga nós vamos ter o quê? Que ela pode causar o quê? Cólicas, dificuldade de evacuar, náuseas e perda de apetite. E aí eu coloquei novamente o ciclo aqui desses animais, como é que acontece, né? Esses animais aqui. Então, nós vamos ter o homem como sendo o responsável por estar fazendo essa transmissão, né? Mas o que é que vocês vão observar? Nós vamos ter os ovos desses animais que vão ser eliminados pelas fezes e vão
acabar gerando os embriões no solo, tá bom? Mas aí o que acontece? Por alimentação, se você não tiver cuidado, você pode ingerir esses ovos. Esses ovos, eles vão se desenvolver e vão formar larvas. E essas larvas, elas vão penetrar o quê? O intestino delgado e entram na corrente sanguínea e vão até o fígado. No fígado, essas larvas, elas podem migrar para o coração. Do coração, essas larvas, elas atingem os vasos capilares dos pulmões. As larvas, elas chegam até os alvéolos pulmonares, que vocês já estudaram, né? Que são justamente as extremidades dos pulmões. E depois disso daqui, elas acabam migrando para a traqueia e lá são absorvidas. Daqui o que é que acontece? As larvas, elas maduras, por chegar até a traqueia, elas acabam conseguindo chegar até o intestino delgado. E no intestino delgado vai ser justamente o local onde vai acontecer a patologia. Por quê? Porque você vai ter o acúmulo dessas estruturas, dessas lombrigas, tá bom? Então, por ter essa maior quantidade dessas lombrigas aqui dentro do intestino, nós vamos poder ter o quê? A obstrução, que é justamente dificultar a passagem dos alimentos que vão ser eliminados depois de um tempo. Então, por isso que com essa obstrução, as pessoas que têm essa doença, elas acabam sentindo cólica e também sentindo dificuldade de evacuar. Por quê? Porque você vai ter uma obstrução aqui para a passagem de tudo que nós não vamos precisar absorver, tá bom? E aí, como evitar? Vamos lá. Adotar medidas sanitárias básicas, como tratar água e esgoto também, porque como eu comentei com vocês, medidas de saneamento básico. Nós também temos que ferver a água antes de beber e criar o hábito de higiene pessoal, como lavar as mãos antes de refeições e após o uso do sanitário, e também lavar frutas e verduras, tá bom? O outro tipo de verminose que pode causar vai ser justamente a ancilostomose ou amarelão. E aí vai ser causada por quem? Pela Ancylostoma duodenale ou pelo Necator americanus. E o que é que ela causa? Cólicas, náuseas, diarreias, tosse e ruídos ao respirar. E aí, o que é que nós vamos observar o ciclo aqui novamente? Então, nós vamos ter a eliminação através das fezes, dos ovos desses parasitas, tá bom? Que vão ser eliminados no solo. Depois dessa eliminação dos ovos, as larvas, elas saem dos ovos e permanecem no solo, tá bom? Depois elas se desenvolvem e nessa fase ela pode contaminar. E como é que ela contamina? Elas penetram na pele, tá bom? Então cuidado principalmente não ficar andando descalço por locais que você não conhece. Então depois que elas penetram a pele, elas chegam até o coração e os pulmões e através do sangue elas se instalam no intestino, assim como a anterior, tá bom? E aí acaba que as larvas se tornam adultas no intestino, formam os ovos e continua esse processo aqui, esse ciclo do desenvolvimento desse tipo aqui de doença, tá bom? E é interessante falar que quando alojados no intestino, eles perfuram as paredes do intestino e podem sugar o sangue do hospedeiro, tá bom? Então, além de ficar no intestino, elas sugam o sangue através das nossas paredes do intestino, porque elas perfuram, e por estarem sugando esse sangue, nós humanos, ela acaba podendo gerar uma anemia, e anemia que causa justamente essa palidez, e por isso é chamado de amarelão também essa doença, tá bom? E como evitar? Nós podemos evitar adotando as medidas básicas, tratamento de água e esgoto, tratar os doentes e também não andar descalço pelos lugares, como eu comentei. E nós vamos ver aqui também a filariose ou elefantíase. E o que seria isso? Ela vai ser causada pela Euchorhea bancroft. E aí a transmissão é feita pelo quê? Pela picada do pernilongo, comum do gênero Culex, quando está infectado. E aí, o que é que ela vai causar? Locais do corpo da vítima vão ficar afetados, vão ser afetados pela doença, elas vão sofrer inchaços devido ao comprometimento da circulação, sendo os vasos obstruídos pelas filárias. E aí, como eu comentei com vocês, através da picada você vai ter contato com esses vermes, e esses vermes eles vão estar em contato direto com os vasos sanguíneos
e também com a circulação linfática, tá bom? E por ter isso, elas acabam obstruindo determinados locais, fazendo com que você não tenha a circulação correta do sangue e também a circulação linfática que acontece em todo o nosso organismo. E justamente por conta dessa obstrução, você vai ter um aumento de determinada região do seu corpo, se você tiver contato, tá bom? E como vamos evitar? Vamos evitar combatendo o mosquito vetor e também dormir com tela protetora na cama para evitar a picada do pernilongo, tá bom? E nós vamos ver agora a osteoporose ou enterobiose, tá bom? Que ela é causada aqui pelo Enterobius vermiculares, que ele mede de 8 a 12 milímetros e vive no nosso intestino grosso, tá bom? Então, após a fecundação, que no caso vocês sabem, vai ser uma reprodução sexuada. Então, depois da fecundação, a fêmea do verme, ela que causa justamente essa doença, ela se dirige para a região anal. Por quê? Durante a noite, na verdade. Por quê? Porque vai ser justamente na região anal que você vai ter a postura, no caso, a liberação dos ovos. E aí, justamente, essa movimentação dessa fêmea nessa região causa uma intensa coceira nessa região. Então, o que é que você vai acabar sentindo, né? Ou as pessoas que têm essa doença vão acabar sentindo? Insônia, náuseas, dor abdominal intermitente, no caso, vai, ora para, e coceira também na região anal, tá bom? E aí, como evitar? Tratar os doentes, lavar bem os alimentos e também hábitos de higiene pessoal, que é justamente lavar as mãos antes das refeições e após usar o sanitário, tá bom? Então, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijo!